Buenas a todos que estão conosco no YouTube ou no Spotify. Este é o 7º de uma série de 10 episódios do podcast Orientista. E hoje temos a grata satisfação de receber um dos mais renomados orientistas do Brasil. Seja muito bem-vindo, Coronel Bortoli. Boa noite, Bruno Risati, boa noite, Pastoriza. É uma satisfação estar aqui, compartilhar algumas experiências. Obrigado pelo convite e espero corresponder aí com as ideias, né, que a gente trouxe aqui para a data de hoje aí, e contribuir com a orientação no Brasil também. Tenente Coronel Bortoli, Vanderlei José Bortoli, né? Exato. Conheci o então Tenente Bortoli lá em 2004, quando estava em Santa Rosa, e convivemos junto aí por muitos anos, fizemos parte aí da equipe do Brasil, da CDE, e competimos juntos aí por muito tempo, né? E a pergunta que é de praxe aí, que nós fizemos a todos os nossos convidados, né? É como que o senhor começou, né? Deu início aí à sua carreira de orientista. Então, a orientação para mim, ela era desconhecida até entrar para a SpaceX. E aí, lá numa determinada ocasião, conversando com outro colega, que já tinha sido aluno de colégio militar, e já tinha feito alguma orientação, na qual ele tinha se machucado, ele me convidou se eu não queria ir na próxima. E aí eu questionei eles com um certo receio aí de participar do evento, de alguma competição. Nunca tinha sido atleta de nenhuma modalidade esportiva na minha vida escolar, mas acabei topando a ideia e nós fizemos uma competição lá em Campinas. E eu lembro que eu fui o primeiro colocado, assim, não lembro que categoria era, provavelmente a 16N ou 18N, numa etapa do Campeonato Paulista, que foi o começo de tudo. E a partir dali, eu tive bastante facilidade, né, na leitura de mapa, no entendimento aí da simbologia, utilização da bússola. E na AMAN, então, participei de diversas competições civis, militares, aí, obtendo bons resultados, né? Procurei aprender bastante sobre o esporte. E aí depois, já no que saí da escola de formação, aí fui convocado para a CDE, né? Para participar. E como foi lá na AMAN? Tenho curiosidade, isso aí participou de Navamaer, essas competições aí, já começou a despontar? Isso, foi assim, Risati. Então, no primeiro ano, eu lembro que a gente voltou de férias e começou uns corridão bem pesado e eu machuquei o joelho. Então, no primeiro ano eu não competi por causa do meu joelho machucado, mas no segundo ano eu competi, tanto Olimpíada Acadêmica, Navamaer, e no segundo, terceiro e quarto ano eu ganhei as 3 Navamaer. Olha aí, tricampeão da Navamaer, uma competição bem disputada, já participei. Mas que ano foi mais ou menos isso? Isso foi 1, 2 e 3, 2001, 2002 e 2003. 2001. E então vocês são meio que iniciaram em 2000, né? E aí a gente... 2000, outros tempos, né? E a gente fazendo um link aqui para a questão dos equipamentos. Eu pergunto como que era em 2000 a questão de equipamentos, principalmente bússolas. Tinha muitas opções de marcas, modelos. Como que era nessa época? Eu lembro que no Rio de Janeiro tinha um representante de bússolas que vendia bússola para o Brasil inteiro, né? Uhum. Mas era aquela bússola de mão que tinha que ajustar o limbo. Não era bússola de dedo inicialmente, pelo menos a minha primeira não foi de dedo. E mais adiante a gente começou a adquirir bússolas de dedo que vinham da Europa, bússolas Silva, né, modelo Silva, eu lembro disso aí, né? Quanto à bússola, era ainda difícil de conseguir a bússola de dedo. Depois, posteriormente, deu certo. Para o atleta, para o orientista, quanto mais opções de marcas, modelos, lojas, melhor, né? Inclusive, eu fui um dos grandes incentivadores do Vitor, que esteve aqui para abrir o negócio dele. E aqui a gente quer mostrar que tem uma importadora que representa no Brasil 6 marcas de bússolas que distribui, que oferece ao mercado nacional. A Silva, como o Bortoli falou, né, com vários modelos, modelo para uso no polegar, modelo para
para navegação terrestre. Olha aqui, um modelo para navegação marítima, para uso em embarcações, né? Tem Assunto, que também é outra marca muito tradicional, da Finlândia, que ainda fabrica bússolas na Finlândia, bússolas com garantia vitalícia. Marca Coglans, canadense, excelente custo-benefício, qualidade boa. Moscompass, uma marca russa de muita qualidade, que aí por questão de restrições Isso aí é minha preferida. geopolíticas está usando o nome O-Compass, às vezes vem como O-Compass, Moscompass. Uma marca nova da China, crescendo bastante, Canpass, tem modelos de entrada, modelos... E também tem uma marca chinesa também de custo-benefício, Sendas, que daí tem bússola também para iniciação, bússola de polegar. Então a gente pede desculpa aí por o momento merchan, mas precisamos para viabilizar essa estrutura, mas continuamos aí a conversa. Bom, eu vou trazer aqui a nossa memória e também prestar uma homenagem, né, a todos os orientistas do nosso Brasil que nos prestigiam nesse podcast. Eu conheci uma pessoa fantástica, que foi o Carnica, né, carinhosamente conhecido como nós, né, que convivemos com ele, o Juscelino Alencar Karnikovski, e tive a grata satisfação de corrermos um revezamento improvisado, eu, né, e o Bortoli, e o Carnica, lá em Santana do Livramento. E de última hora. De última hora. Nós reunimos, eu lembro que eu era de Uruguaiana, né, o Bortoli chegou em Santa Rosa, então sobrou lá no Cosan, porque o Cosan tinha um trio que era os Galácticos, né? Era Steffer, Rogério, Conte. Santa Maria também tinha um outro trio galáctico, e o Rumo Verde, com o Augustinho, né, com o Gracioli, com o Genaro também. E aí, eu do Coru, lá de Uruguaiana, o Carnica, o Karnikovski de São Luís Gonzaga, do Comis, era sozinho, né? E juntamos ali, né? Eu lembro que eu conheci o Carnica aquele dia, fizemos um trio, e a grata surpresa que nós vencemos os trios galácticos ali, né? Até hoje temos o troféuzinho lá. Então, e 6 anos depois, formamos um trio de revezamento do Brasil, na equipe brasileira, que foi representar pela primeira vez, né, Coronel? No Mundial Civil, né? Que a equipe brasileira participou de um campeonato mundial civil como equipe. E esta imagem que nós temos aí na tela, que vocês podem ver, foi a chegada do revezamento do campeonato mundial civil, né? Nós fechando aí na frente, melhor equipe, tirando os europeus. Ganhamos Estados Unidos, ganhamos o Canadá. Gostaria que o Coronel falasse um pouquinho aí sobre... Isso, eu lembro dessa competição aí especificamente, né? Temos o Karnikovski em memória aí, mas eu lembro que eu abri esse revezamento, eu fiz a pernada mais curta e eu tentei, por ser a primeira pernada, tem mais opções de seguir os melhores atletas e oportunidades de aproveitar um outro atleta pegando ponto, picotando. E eu fiz um excelente percurso, né? Julgo que foi o melhor do Mundial, certamente. E no penúltimo ponto, eu ainda passei por um galho que me bateu num olho e me machucou. E eu já não conseguia mais enxergar ali. Mas eu tive que prosseguir porque faltavam 2 pontos. Era o penúltimo, que já sabia onde estava, já tinha lido o mapa, né? E a chegada. Então, até depois disso, acabei indo para a barraquinha do médico procurar uma assistência, né? Graças a Deus não tinha mais o espinho ali dentro, né? Mas eu lembro muito bem dessa prova aí, para mim me marcou bastante esse campeonato como um todo e o revezamento aí culminando a atividade naquela época lá na Noruega, na cidade de Trondheim. E puxando um gancho ainda ali, eu lembro do percurso médio. Eu fiz só o médio nesse campeonato. Eu acho que a equipe só podia inscrever 4, se não me engano, 4 ou 3 por prova, não tinha... eu lembro que eu participei só do longo e do revezamento, né? Não corri o médio, acho que a gente tinha que optar ali, né? Isso, então, era uma equipe de revezamento, né? E 4 atletas no médio e 4 no longo. Eu participei do médio e do porque eram 3 atletas por prova, por país, no máximo. Então e como nós éramos 7 atletas, né? Então a gente teve que revezar ali nessa participação.
Muito bacana. Eu lembro muito bem do Bortoli chegando, passando pro Carnica, o Carnica me passando muito bem, e eu conseguindo passar o cara dos Estados Unidos logo no ponto 1, já que ele errou, né? Então foi uma grata satisfação e uma homenagem aí que a gente presta ao Karnikovski. E essa questão eu tenho curiosidade como é que é um mundial sim, nos detalhes, né? Como é que é a sensação, como é que é o relacionamento com os outros atletas, como é que é o pernoite, a hospedagem. Tem mais algum detalhe de bastidor aí de uma experiência que vocês lembrem então, desses para mim foi o mundiais? único mundial civil que eu participei, né, como atleta. Eu lembro que hospedagem e alimentação foi tudo numa sede num hotel. Proporcionado pela organização? Não foi. A organização tinha o hotel central, aí, o centro de eventos, né? Mas a equipe teve que arcar com os custos de toda a logística, né? Obviamente que o transporte era incluso na inscrição, outras facilidades aí, assistência, etc., era incluso. Mas é um evento magnífico, né? E eu vou lhe dizer assim, ó, que o Mundial, ele ainda só congrega as elites, né? Então, a gente sabe que quem está correndo ali é de tal país. Normalmente, o atleta ele está uniformizado com o uniforme, as bandeiras dos seus países, né? Então, é fácil identificar esse aqui é um propenso medalhista, esse aqui vai bem, esse aqui é um mediano, esse aqui nem tanto, é um país, digamos, fora da Europa, é bem possível identificar. E o público que participa, competindo, são todos adultos jovens, né? Já numa outra competição, tipo o O-Ring, que é uma competição, acho que é a maior do mundo em termos de número de atletas aí, é uma competição diferente que também me chama muito atenção, talvez até mais do que o próprio Mundial, porque lá a gente faz um percurso e não sabe se o atleta que está saindo atrás, que foi à frente, que vai encontrar no meio do percurso, se é da tua categoria, porque são todas categorias, A, B, C, dentro da categoria A, da 21A ou da Elite, por exemplo, são diversas subdivisões, né? E não sabe o percurso, não sabe para onde vai, não sabe se é bom, se é ruim, está com um uniforme de clube. Então, é uma outra sensação, né, que, digamos assim, não tem referência. Encontrou um atleta aí, é mais um ali que não vai te ajudar. E no Mundial Civil aí, nessas elites, acontece acompanhamentos? Tu vê gente fazendo junto? Como é que é esses bastidores? Acontece sim, porque... faz parte. Faz parte. Como tu conhece os atletas, né? Então, no Mundial Militar é até mais comum, né? Como tem sequência dos atletas, das equipes, mas no Mundial Civil também há algum tipo de segmento, né? Eu lembro só do Mundial Militar, né, que eu pude talvez seguir, não digo, né, mas tentar acompanhar 1 ou 2 pontos, alguns dos suíços, né? Em alguma ocasião, Matias Kiburs, e na outra, acho que era Matias Mers, não lembro exatamente se era esses aí, mas é coisa de 1 ou 2 pontos, assim, né? Que dava para fazer esse segmento e depois era impossível manter a parte física, acompanhá-los, né? Cornel, e quais as dificuldades encontradas aí durante sua carreira para conciliar, né, o trabalho como militar do Exército, família? O que o senhor tem aí a passar para os mais novos que querem começar aí numa carreira, né, de orientista? Aí, quais são as dificuldades que eles vão encontrar pela frente? Com certeza. Vou dizer que tive bastante apoio dos meus comandantes, das organizações militares por onde passei, da CDE, que me convocou desde o princípio, aí logo que me formei, né? Mas há uma certa dificuldade, sim, né? A gente tem que, além de fazer o trabalho aí dentro do quartel de maneira muito bem feita, né? Temos que treinar, que nos dedicar, senão no horário que nos é concedido durante o expediente, muitas vezes fora do expediente, treinamentos extra, final de semana, viagens, né? Então a gente tem menos
opções de descanso, né? Mas tu recomenda para um jovem militar ou para um jovem profissional que está se estabelecendo na carreira como sargento, como oficial, tu recomenda esse esforço extra, né, que ele vale a pena? Com certeza, eu acho que para mim foi válido, né, no tempo que eu estive treinando forte como atleta, alto rendimento, e eu concito a juventude aí que está na força, que estão nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares aí, a buscar, né, dentro das oportunidades que lhes são concedidas, de treinar, mostrar uma performance, chegar lá, né, com uma medalha, mostrar para os demais que é possível sim treinar. O senhor falou o verbo buscar, né? Como que poderíamos entrar nesse verbo buscar, né? Como que foi na tua época? O que tu fez, digamos, para buscar extra? Porque esse é um verbo bom, né, Pastoriza? Buscar, ir atrás da performance, do desempenho. Eu acho que para mim vários fatores combinaram a favor. Então eu fui servir no 19 RCMEC lá de Santa Rosa, e os militares que estavam lá, muitos eram da CDE, já ou tiveram passagem anterior. Eu lembro pelo menos de 2 que no momento que eu cheguei lá já estavam, que era o Rogério e o Steffler, e depois dali 2 anos chegou o Pastoriza também. Então a gente competia o campeonato municipal, o gaúcho, o brasileiro, da brigada, da divisão, todos os níveis, já com os melhores atletas do Brasil, né? Talvez diferente de um outro colega que se formou, tem ido lá para o norte, para o nordeste do Brasil, que talvez pudesse já na primeira competição ganhar uma medalha de primeiro, né? Mas com um desempenho ainda aquém. Então a gente tinha que sempre buscar, além desses outros militares servirem de exemplo para nós, era uma disputa acirrada e nos exigia um treinamento maior. Além de aprendíamos, né, e treinávamos mais forte para chegar e ultrapassar os mais veteranos no esporte. Para ratificar o que o Coronel falou, dessa busca de melhorar, né, de buscar alcançar ali seus objetivos, eu lembro do então Tenente Bortoli, na época, lá em 2005, 2006, que tecnicamente ele sempre não, mas digamos, desde o início já foi de um nível já acima da média, né? Questão mental também, de concentração, mas eu lembro da dificuldade física, né, que o senhor tinha, né? O senhor pode comentar sobre isso aí, sobre essa dificuldade? Sim, eu acho que, assim, talvez a minha melhor performance física foi em 2010. Então, como a orientação esporte que é praticamente aeróbio, né? Então, ele é treinável e a longo prazo, tá certo? Então, talvez lá por volta dos 30 anos o atleta atinja a melhor performance física. Não é aos 21 anos, com certeza, vai estar correndo, né? Mas o atleta de orientação ele se mantém por um bom tempo, talvez assemelhado a um maratonista. E o que teve de diferente em 2010? Teve um treinamento diferente? Eu acho que foi progressivo, assim, Risati, porque eu fiz o curso de Educação Física do Exército em 2007 e, a partir dali, eu comecei a aplicar os conhecimentos em mim mesmo. Então, eu treinei, assim, diversas vezes sozinho, fazia pique de 400, de 1.000, intervalado na subida, num potreiro. Era muito do que eu aprendi no curso, eu apliquei para mim mesmo, e foi ganhando resultados ao longo do tempo, assim, tanto na parte física, né, na parte técnica, que a gente vai fazendo revisão de percurso, conversa com outro atleta. Eu lembro que na época nós tínhamos um relógio que lepava, né, antes do chip eletrônico, do Spot Dente, inclusive, ou do Emit, né, e a gente lepava, anotava o tempo do zerador e fazia uma comparação. Por que eu demorei 1 minuto a mais, 2 minutos... 40 segundos a mais nesse ponto aí, e a gente discutia em conjunto e depois a gente fazia uma análise no particular, assim, e isso era super proveitoso, né? Aquela situação do atleta chegar em casa, olhar o mapa, 40, 35, 32 e ir dormir, isso aí não agrega muita coisa, mas a análise do percurso, ponto a ponto, lap a lap,
e discutindo com os demais, o que tu fez de diferente que tu conseguiu me tirar 40 segundos que eu não consegui perceber aqui uma melhor alternativa, né? Hoje nós temos o sistema eletrônico, né? Nós temos a apuração do Elga, que você olha o gráfico e tem. Na época nós não tínhamos. Então nós fazíamos os treinamentos, as seletivas, era tudo manual, né? Era no picote. O Coronel Borto talvez não vá lembrar, mas ele que trouxe para mim o primeiro relógio de LEP, que eu lembro. E ali foi algo assim, foi uma ferramenta fantástica. E aí nós chegava com os mapas, nós começava a reunir, né? E cada um ia batendo o LEP. Eu fiz tanto nesse ponto. E aí nós anotava. Eu já comecei a fazer naquela época, pegar os melhores LEP, né? E analisar e aí cada um, o que tu fez para esse ponto? Então começou ali a nossa evolução técnica, né? Nessa parte. De resultado, eu lembro do Coronel Bortoli, em 2008, nós travamos um duelo muito bacana no Campeonato Sul-Americano em Santiago. Não sei se o senhor recorda, o senhor foi vice-campeão ali naquele campeonato. Eu fui vice-campeão. Não foi fácil ganhar. Eu fui vice-campeão do Sul-Americano, se não me engano, umas 3 vezes. Talvez tenha sido 2 quando o Pastoriza ganhou e uma quando o Steffler ganhou, mas eu não tenho gravado na memória assim em quais ocasiões 2007 o senhor foi vice-campeão e o Steffler foi campeão e eu fui terceiro colocado. Eu me recordo, 2007 e 2008 eu ganhei e o senhor foi vice-campeão de novo. Mas então foi isso assim, na questão técnica, né? Eu lembro que tinha uma planilha Excel e cada percurso eu anotava os tempos, lançava lá quanto foi meu tempo e o tempo do zerador. E depois fazia uma linha ali de observação, né? O que aconteceu aí que naquele ponto aí eu não obtive o melhor resultado, ou aqueles pontos que eu fui bem, né? Fazia uma observação aí, o que deu certo aqui e que eu devo repetir nas próximas. Ótimo. Então sempre fazia isso aí. E depois veio a parte da preparação mental, já foi um passo talvez um pouco mais tardio, assim, né? Que de início, eu lembro que a equipe se degladiava assim, né? Tentando assim, vou tentar desestabilizar meu adversário. Tinha dessas aí também. Tinha. Mas depois o pessoal era muito era numa situação amistosa. Sim. Mas alguns atletas realmente se abalavam com fatores alheios. Aí depois a gente começou a aprender a se preparar bem para um percurso, sem qualquer coisa de fora que pudesse interferir de maneira momentânea ou uma coisa que, digamos, está crônica, o atleta tem um problema, tentar desfocar daquilo ali e focar só no percurso. Falando em se preparar para um percurso, né, recentemente a live dos orientistas lá do Caco abordou a preparação para o percurso, mas aquela preparação ali numa semana antes, D-5, como que vocês, né, e aí puxando também para o Pastoriza, como que vocês poderiam compartilhar que faziam, né? Como que você faz para se preparar para um percurso na semana ali do Campeonato das Forças Armadas, por exemplo? Eu digo que a gente vem se preparando para um percurso que eu sei onde eu vou correr, talvez nas condições de terreno, assim eu tento ser o mais específico possível nos meus treinamentos. Então, se eu estou com um objetivo há 2 meses e eu sei que vou correr na areia, então eu vou fazer algum tipo de treinamento na areia, igual eu fiz lá em Santiago, no Jockey Club, fazer tiro no Jockey Club para treinar para uma seletiva, uma competição que teve em Alagoas, na beira da praia, onde tu ia tracionar o teu pé ali na areia, tinha que ter uma adaptação para isso aí. Em outras ocasiões, que sabia que o terreno ia ser com mais aclive, né? Então buscava fazer treinamento de subida, de rampa, de subida em desnível, de correr em ladeira, contornando curva de nível, colocando teu corpo em situações mais próximas possíveis a isso aí, né? Eu costumo falar que a corrida de orientação, ela não entra só a questão só a parte técnica, né? E só a parte física. Eu também comento que tem uma habilidade de corrida no terreno. O senhor concorda comigo? O senhor acha isso importante para um orientista?
habilidade de correr na floresta, correr na trilha, correr subindo, correr descendo, isso faz diferença? Sim, eu acho que faz toda a diferença, porque a situação de tu treinar somente no plano, ou somente na rua, ou somente numa grama, é diferente, né, da situação de tu treinar na floresta. Então, eu lembro também, quando estive em Santiago, eu busquei especificidade diversas vezes. Eu fazia, em épocas, aí, quando chegou a Ironir para Santiago, então a gente íamos os dois, né, para um determinado ponto aí, preparava o mapa antes com 1, 2 pontos, ó. Agora partiu para o primeiro intervalado. Vai lá, coloca o ponto, descansando, vai e volta. Aí o outro busca correndo. Vai. Agora eu entendi por que o nível físico do Coronel Borto subiu tanto quando ele foi para Santiago. Eu tinha que acompanhar o Ironir, né? Não, era o Ironir. O Ironir era da equipe ali, né, Coronel? Fisicamente assim, acima da média. Ironir que ficou na CDE. Tá nos devendo. Ficou na CDE por 18 anos. E aí eu lhe pergunto, quanto tempo que o senhor ficou na CDE, nesse alto nível, participando de campeonatos? Então, foi de 2004 a 2011, né, que eu estive sempre participando das seletivas e dos campeonatos das Forças Armadas. Depois, por uma decisão pessoal, né, de poder ficar também mais próximo à família, outros objetivos na carreira também, eu decidi parar no nível competitivo de alta performance. Sabemos aqui, a gente conversa, em todos eles a gente tocou no assunto dos pilares, né, que sustentam um bom orientista, né, que é a parte física, a técnica e a mental. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 3 pilares aí, o que é. Então, a parte física, já abordei, né, de certa forma aí, conhecer como é que funciona o corpo humano, como é que funciona a preparação física, os métodos de treinamento. Então, para mim, foi fundamental. O curso que eu fiz de Educação Física do Exército me abriu a mente, me ensinou muita coisa que eu pude aplicar comigo, né? E que eu entendo que deu certo. Na parte técnica também, foram muitas técnicas aí que ajudam o atleta que não consegue estar no dia a dia com o mapa, estar no dia a dia no terreno, que esse é o ideal, né? Mas que ele busca outras soluções, por exemplo, leitura de mapa, exercícios com mapa, faz uma corrida e depois monta um quebra-cabeça com mapas, né? Um trabalho que ele exige uma leitura, que exige uma concentração mesmo estando cansado. Um exemplo, né, que eu estou dando aí de treinamento possível, né, com parte técnica. E na parte mental, a preparação, como eu disse também antes, aí, desfocar de tudo que não tem a ver com o percurso, todos os seus problemas aí têm que ser esquecidos, né, botados à parte no momento que eu vou ingressar para o percurso aí, tá? Além de estudar, digamos assim, questão de distância, de percurso, condições do terreno, tentar entender onde que está o teu campo de jogo, onde que você vai correr, né? E teve alguma vez que já teve a performance comprometida por essa questão da concentração, dessa questão mental, as experiências no exterior, como é que é o impacto de uma pressão dessa? Sim, teve algumas competições assim que talvez erroneamente, né, eu me senti, hoje eu estou bem, né? Acordei de manhã um pouco melhor, estou bem, vou correr um pouco mais, né? E aí você não faz o que você tinha treinado, você faz alguma coisa diferente para ver se tem um resultado melhor, mas se você não treinou daquela maneira, é bem difícil que vai dar certo. E aí você acaba errando um ponto, porque correu mais do que o necessário, né? Do que as suas condições de leitura de mapa, ou em algum momento assim, erra um ponto, e aí você entende que dá para recuperar. E aí troca de marcha, e aí a partir dali tenta recuperar alguma coisa que não tem recuperação. Você já perdeu um monte de tempo, desgastou física e mentalmente ali naquele ponto, e a partir dali é só continuar. Esquecer, não ficar remoendo, porque isso permanece na mente do atleta. Por que eu errei? Durante o percurso, isso não vem mais ao caso. Vem ao caso analisar o que tu tem ainda para frente para resolver, né? Quais questões que tu ainda tem para frente para resolver.
Outras ocasiões também que eu lembro que eu me senti muito bem no percurso e não tinha errado nada, digamos assim, até faltando, sei lá, um terço da prova, não tinha errado nada e me senti, pô, eu tô bem, essa eu posso ganhar, né? E aí você desconcentra por alguns instantes e falha num princípio de leitura de mapa, na abordagem de um ponto, e aí você erra bastante e perde muito tempo, se arrepende, não faz uma técnica de se encontrar de uma maneira mais rápida e perder o menor tempo possível e se afunda. Então, a preparação mental é muito importante. Eu lembro de uma pessoa, né, que não é brasileira, só lembro o sobrenome Kent, que é um treinador da equipe sueca, se não me engano. Ele veio para o Brasil no ano de 2011, se não me falha, é o 2010. 2010. Ele fez uma palestra com a gente, fez um período em Curitiba. Acho que foi nesse período aí, foi em 2010. Isso, e para mim me ajudou demais, porque a gente sabe, né, como é que é o futebol brasileiro. Hoje nós temos aqui atletas brasileiros treinados por profissionais estrangeiros, né? Treinados por profissionais que já tiveram sucesso lá com outros atletas em condições talvez mais adequadas do que as nossas. E na orientação também, trazer gente de fora, como foi naquela ocasião, foi fenomenal. A gente não consegue estar lá no terreno deles. Então, o Brasil acertadamente trouxe a experiência de um treinador que foi treinador da equipe sueca, não lembro se foi de mundial militar ou civil, mas ele foi treinador e ele trouxe diversos, assim, em poucos dias que ele ficou conosco, ele trouxe diversas ideias para o atleta focar antes de uma prova, focar durante, e tanto técnica como mental, que são excepcionais. Hoje, obviamente que eu não aplico todas elas, eu estou fazendo orientação por hobby, digamos, né? Não por performance, quero ganhar a medalha, eu quero chegar em primeiro lugar, mas são dicas muito valiosas. Pastor Isa que gosta muito desse assunto da questão mental. Eu gostaria de complementar o que o Coronel falou sobre a estada do Kent. Que o Kent ele foi medalhista na década de 80 em Campeonato Mundial Civil e treinou a equipe da Suécia por um período, a equipe civil da Suécia. Naquela época, em 2010, quando ele veio para o Brasil, ele era o treinador individual, particular do Valentin Novikov. Quem ouviu falar do Valentin Novikov, ele foi aí um multicampeão, né, por muitos anos, e eu acredito que um dos atletas que mais durou na elite de nível mundial, que eu me recordo com 45 anos ainda ele estava correndo e medalhando no nível mundial. E o Kent veio e ficou uma semana com nós. O mais interessante que eu achei foi quando o Kent... tinha a promessa do Kent vir ficar com nós durante aquela semana, nós pensamos assim, o Kent vai vir, vai lá para dentro da floresta e vai mostrar para nós como é que faz. Não, a gente foi para uma sala de aula. Ficamos lá numa sala de aula, lá em Curitiba, no 20 Bib, e ele começou a fazer algumas brincadeiras, alguns testezinhos, eu lembro lá, teve... mas para quê? Para ele perceber qual era a nossa dificuldade, e a nossa dificuldade não era maior, não era física e não era técnica, era mental. E ele abordou um assunto que eu costumo falar, que é a questão do medo, né? E ele falou assim, ó, a maioria de vocês aqui tem medo de algumas situações dentro da floresta. E aquilo ali eu lembro que eu guardei para mim. Comecei a trabalhar isso, assim como o Coronel também, né? Abriu a mente, para mim foi algo fantástico. Aquela semana, eu até fiz um comentário um dia, eu falei assim, eu aprendi mais em uma semana com o Kent, falando da questão mental, né, de como me preparar mentalmente para as provas, do que os outros 5 anos de orientação que eu tinha feito, porque eu não tinha treinamento mental nenhum, o que eu fazia era por conta. E naquela semana a gente pôde aprender um pouquinho de o que é se preparar mentalmente para uma competição. E o que podemos compartilhar de compartilhar eu acho que uma frase que eu lembro bem assim, né, o que o atleta precisa no dia da competição? Boa. 3 palavras: eu, mapa e terreno. Somente. Uhum. Então, o resto não importa nada. Se passou um outro atleta, se ele está com um problema antes de partir, se ele não comeu o que ele tinha que ter comido, se não dormiu o suficiente, ele tem que focar nesses 3 elementos ali, que são aqueles que ele vai lidar durante a prova, né?
Eu lembro que ele fez um testezinho com a gente, né, de uma imagem lá, e ele falou uma seguinte frase e eu guardei: cuidado, teus olhos não são fiéis. E aí, para os bons entendedores aí entenderão, né, o que isso significa quando você está com um mapa de orientação e nem tudo que você vê é realmente aquilo que você está vendo. Você precisa transformar isso dentro da tua mente, né, para algo real ali na prática. Mas é fato que os nórdicos estão muito à frente, né? E aí a gente tem muito que aprender. E aí eu te pergunto também se tem mais alguma questão aí que tu tenha nessa linha de experiência no exterior, de participação lá fora, em competições clínicas. Nós participamos do Mundial de 2009, 10 e 11, que foi no Brasil, né? Então, competimos lá na Noruega e na Suécia, também em outros países, na França, na Turquia, mas na Estônia. Na Noruega e na Suécia foram as melhores experiências que eu considero aí, como um todo. Foi um mês de treinamento lá, Öringen, o Mundial Civil e o Mundial Militar. Então foi fantástico, assim, em termos de aprendizado, de estar no terreno deles, né? Então é difícil é difícil para nós, né, chegar lá e vencer uma prova. Eles estão lá com todos competindo desde criança, os seus jovens ali já com um bom rendimento, um bom preparo físico, competindo. Então, o universo para tirar uma equipe é muito maior do que o nosso aqui no Brasil, né? Além do que eles estão o dia a dia, anos que eles já trabalham com alta qualidade de mapas, de treinamento técnico. Os clubes deles têm sedes com mapotecas, com vestiários, com toda uma infraestrutura de clube dos esportes mais visíveis aqui no Brasil também. Então, eu acho que a um curto prazo talvez vai ser difícil, né? A gente, como equipe, chegar lá em cima, né? Mas, como o Pastoriza falou, entre os não europeus, o Brasil já é podemos dizer, um destaque. Certamente, porque nós temos aí grandes participações, né, ao longo dos anos, aí, praticamente todos os anos, levando atletas para mundiais, seja civil, militar ou outras competições lá fora. E o Brasil se destaca, né? América do Sul, América do Norte também, e fora a Europa, o Brasil é um grande destaque, com certeza. O Bortoli comentou de iniciar orientação desde criança, e o Bortoli tem um filho praticando orientação desde criança. E aí eu queria, né, perguntar para o Bortoli como que faz para incentivar uma criança a fazer orientação, como que é se transmitir essa paixão pela orientação para um filho, que no meu caso não é muito fácil, mas gosta também. Como está sendo vou dizer assim que de pai para filho é diferente do que de professor para aluno, né? Mas a gente tenta ensinar dentro do que a gente sabe. Obviamente que a gente não foi ensinado dessa maneira. Sim. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado todo especial, que a gente não está ensinando um jovem de 21 anos que já tem um preparo físico, verdade, que entende muita coisa. Nós estamos ensinando uma criança que precisa seguir todos os passos das categorias, desde a AN, desde o aprendizado das técnicas mínimas, né? E depois avançar para as categorias superiores, né? E a gente, na nossa época, o Pastoriza pode confirmar, a gente aprendia o básico e já ia para uma prova valendo, né? Então, é totalmente louvável que os clubes, né, as escolas, tenham as suas equipes, não digo assim competitivas, né, mas as equipes participativas, né, com os grupos de crianças, sim, que estão aprendendo a cada percurso e não simplesmente colhendo um resultado, fui primeiro, fui último, né, mas a questão do aprendizado. Então, nessa fase aí, é bastante importante esse aspecto aí de participar e aprender. O Coronel Bortoli participou por um período, né? Esteve, desculpa, o termo correto, no Equador com a equipe, né? Dando um suporte lá numa missão, né? O senhor podia contar para nós e falar um pouquinho da experiência? Isso foi uma experiência fantástica. Eu estive lá com o Fioravante, que já fez também seu podcast aqui com
com vocês, e foi uma experiência bem diferente de tudo que eu já tinha vivido, né? Eu tinha vivido praticamente a fase como atleta aqui no Brasil. Claro, já tinha feito alguma coisa de mapa, ajudado em alguma competição. No Mundial de 2006 fui árbitro de partida, Mundial Militar de 2006 aqui no Brasil, né? Não peguei vaga, acabei ficando na partida. E lá a gente foi um pouco de tudo. Foi treinador da equipe, preparador físico, organizamos competições militares, né? Fizemos mapas. O Fioravante se dedicou principalmente a fazer mapas e traçar percurso. A gente fez curso de traçador de percurso, de mapeador. Então a gente viveu tudo. E treinador, e levou a equipe para o Mundial Militar, os Jogos Mundiais Militares na Coreia em 2015, né? Que culminou o encerramento da missão. Então fazíamos tudo da orientação, assim, né? Então o apoio era dado pelos equatorianos, obviamente, mas toda a parte técnica, decisão, o que vai fazer, como vai fazer, a gente passou para eles com a nossa experiência, né? Que não é nada de outro mundo, mas é o que se praticava aqui no Brasil. Sim. E o que a gente já tinha colhido algum fruto pelas experiências na Europa. Mas eu percebo que o Brasil é referência na América do Sul, embora eu esteja vendo também que os outros países da América do Sul estão crescendo na orientação, né? Teve o Sul-Americano ano passado na Colômbia, ano que vem no Chile. O Chile esse ano vai ter um campeonato nacional, né, com sprint médio-longo válido pelo ranking mundial, né? O Paraguai veio aqui participar, o pessoal, os uruguaios vêm participar do Gaúcho também. O que vocês têm de experiências aqui na América do Sul? Já correu, Pastoriza, aqui na América do Sul? Como é um campeonato muito bacana que teve, foi em 2016, o Campeonato Sul-Americano, que foi no Chile. Em Vinha del Mar, Valparaíso, né? Isso, foi muito bom, foi um campeonato muito bacana lá. E eu estive no Equador também em 2014 fazendo um mapeamento para os Jogos Mundiais de Cadetes, que teve lá no Equador no período que o senhor estava lá, né, Coronel? Isso. Então, América do Sul, a orientação está crescendo, mas o Brasil, com certeza, é a referência, não temos dúvida disso. A própria Federação Internacional reconhece isso, né, e dá suporte ao Brasil para que o Brasil, né, trabalhe, né, na expansão da orientação aqui na América do Sul, né. Bom, mudando um pouquinho, qual é o seu estilo de atleta, assim, como corredor? Mais arrojado, mais conservador? O que o senhor tem? Eu vou dizer como que eu era, né? Porque atualmente eu estou participando, vamos dizer. Tá. Eu acho que eu era uma mescla ali de conservador e arrojado, né? Porque eu analisava como é que ia ser a condição do terreno, o percurso, distância. Eu lembro que eu não conseguia talvez manter a mesma constância nos percursos longos, né? Preferia os percursos médios. Então, em algumas ocasiões, eu conseguia fazer um percurso um pouco mais puxado, né? Um pouco mais forte, e outros não. Mas eu, no final das contas, né? Talvez assim, o Pastoriza talvez possa perceber aí, não zerava muitos percursos ali, mas sempre chegava perto, né? Então, eu lembro do senhor zerando Jogos Marciais, que na época era chamado Jogos Marciais, 2005, em Brasília, percurso médio, o senhor foi o campeão. Isso aí, Mas veja o que aconteceu. Foi até uma surpresa, assim, porque tínhamos ali uns atletas velozes, né, na época, e o Coronel chegou e zerou o percurso médio. E no dia seguinte aconteceu o esperado, né? Assim, fui desclassificado por não pegar um ponto corretamente. Mas então, faz parte. As coisas do esporte. Num dia você se sai muito bem, no outro dia não, e às vezes o oposto. Então eu lembro de uma frase de um treinador meu aqui no Brasil, comentou, não, aproveite hoje é um treino, aproveite para errar hoje no percurso do treino, né? Depois na seletiva ali, faça tudo certo. Então, a hora de inventar, de tentar alguma coisa nova, é no treinamento. No momento da competição é aplicar o que deu certo. Fazer o que treinou, né? Fazer o que treinou. Não tem uma mágica, ou agora vai surgir alguma coisa do além. Sim. E com relação ao terreno, assim, a vegetação, o senhor tinha preferência, assim, por mais os... Eu tinha, assim, preferência por terrenos não muito velozes, né? Porque eu nunca me destaquei
tão bem fisicamente, né? Comparado com os demais atletas, nunca estive entre os primeiros. Mas em algumas ocasiões tive bons resultados em percursos que era predominantemente eucaliptos ou pinos, né? E em outros que tinha bastante vegetação fechada, mais morro. Então, assim, não consigo precisar assim, só me dava bem nesse, me dava mal nesse, né? Sim. Não é que nem o pastorista, que tiver que escolher, escolhia o mapa todo verde e o mais pesado possível. Quanto mais adesivo tinha, era a minha preferência, né? Na época, né? Não mais. Sim. Hoje, como o senhor diz, hoje não mais. Hoje a gente evita até os morros, aí prefere os terrenos mais suaves, que tem menos espinho. Coronel, quais as suas expectativas aí para a orientação brasileira no futuro? Eu acredito que vai dar tudo certo e que a orientação vai continuar crescendo no Brasil, né? A gente lembra quando começamos, né, os mapas, a qualidade dos mapas, desde a impressão do mapa já era uma qualidade inferior à de hoje, a qualidade do desenho do mapa também, e hoje nós temos mapas de excelente qualidade, os campeonatos são muito melhor organizados em termos de infraestrutura, podemos perceber que atualmente, quantos percursos que são anulados por questões técnicas? Não tenho visto ultimamente algum percurso ser anulado, percursos que atrasam 1 hora, 2 horas na largada, com tantas reclamações e protestos, né? E lá nos idos que eu comecei, nós tínhamos alguns casos desses aí, né? Então eu vejo que a orientação está progredindo de maneira fantástica, obviamente que tem seus ciclos, né? Os clubes têm seus ciclos, como qualquer instituição, ela é feita por pessoas, se tu tem a pessoa certa, no local certo vai ter talvez um arrojo maior, um desenvolvimento maior de um clube ou de outro. Então talvez um clube aqui se sobressai num momento, o outro em uma outra oportunidade porque tinha a pessoa certa no local certo, mas acho que num cômputo geral está indo bem. E no nível mundial, eu tenho um sonho, né, que ainda ele permanece vivo, que ele foi lá desde o início, que um dia a orientação se tornaria esporte olímpico. E eu ainda tenho esse sonho. O que o senhor imagina, assim? Será que isso é possível? Possível mas assim, nós temos que entender que tem outros esportes que têm mais visibilidade que a orientação, tá? Então, enquanto, no meu entender, a orientação ainda ficar de difícil visualização para o público, tá? Ficando restrita principalmente a percursos do tipo sprint, né? Ela não vai conseguir atrair tanto o interesse da mídia que banca os esportes aí a nível olímpico, né? A nível internacional. Mas tem demanda para isso. Mas a gente sabe que tem outros esportes que, se colocar no papel os prós e contras, infelizmente os outros tem mais gente levantando o braço a favor de outros em detrimento da orientação, porque a gente sabe que os esportes olímpicos eles são limitados, né? Sim. Dentro do plano aí da entidade que está organizando o campeonato do país. Ele não tem como fazer todos os esportes que ele gostaria. Ele tem um mínimo de esportes obrigatórios, outros facultativos que ele pode colocar, e às vezes a gente vê futsal entrando, futsal saindo, né? Outros esportes entrando, outros saindo, porque aquele país consegue organizar, né? Então eu vejo nesse lado. Seria ótimo, fantástico, né? Mas a gente sabe da dificuldade da concorrência. É fato. Em 2012, Paris estava até com o mapa já pronto em Fontainebleau, já com a perspectiva, se os Jogos Olímpicos de 2012 fosse para Paris, né? Talvez até estivesse em caráter experimental. Mas os jogos acabaram indo para Londres, né? Londres tinha outros interesses lá, ciclismo e outros esportes. E a partir dali não se falou mais da orientação nos Jogos Olímpicos, infelizmente, né? E nessa parte de experiências aqui no Brasil, né? Como que foi assim a tua trajetória de clubes, né? A gente sabe que o militar se movimenta bastante. Tu teve oportunidades de morar em que regiões, participar de outros campeonatos estaduais?
Sim, o Campeonato Gaúcho que eu participei o maior tempo, nunca ganhei. Ganhei algumas etapas, mas como eu disse lá no início, estava competindo com Pastoriza, Steffler, então era acirrado e não ganhei Campeonato Gaúcho. Campeonato Brasileiro eu lembro que eu ganhei em 2010, talvez tenha sido o meu melhor ano. No somatório das etapas. No somatório das etapas. Sim. Não lembro Foi campeão se eu ganhei... geral brasileiro. Isso, não lembro se... Foi na difícil, porque na última prova a gente estava contando aí para alguém entrar ali no meio para pesar uma pontuação mais favorável para mim e menos... Não sei se era para o Pastoriza, quem estava disputando ali... Naquela época ponto eram a ponto. 6 percursos que somavam, 6 né? percursos. Eu vou contar que eu perdi esse campeonato no penúltimo ponto do último percurso. É mesmo. Onde outro dia eu conto a história. Conta essa história para nós. Foi em Brasília, né? A última etapa de 2010. Canela. Canela? Foi em Canela. Isso, foi em Brasil. Canela. E eu errei o penúltimo ponto do último percurso. E com aquele ali eu poderia ter vindo com um resultado melhor, acho que eu até zeraria a prova. E aí eu caí lá para trás mas ficou em boas mãos o campeonato. Mas naquela época já estava fora. Já tinha saído de Santiago ou ainda não? Estava em Santiago. Estava em Santiago ainda, e daí depois foi para o Equador. No Equador, Rio de Janeiro. Então, competi alguns campeonatos estaduais lá no Rio de Janeiro, algumas ocasiões. Por qual clube lá? Pelo Compass. Do Coronel Sérgio Brito. Um abraço aí pro Coronel Sérgio Brito. Sempre me abrigou nas minhas passagens por lá, né? Agradecer a ele. E foi muito bom competir, mas eu acho que eu não ganhei lá campeonato também porque eu falhei algumas etapas por conta de calendário, não consegui participar de todos. Né? Mas ainda na Elite. Na Elite, sim. Na Elite. E até quando ficasse na Elite? Competi, se não me engano, meu último percurso na Elite 2014 ou 2015. Acho que foi por aí. E aí veio para as 35A, 40A. Aí a gente pensa assim, para competir na Elite a gente tem que ter uma preparação, vou dizer, constante, né? Se a gente almeja alguma coisa, senão a gente vai, digamos assim, vai se divertir no percurso, mas vai sofrer também um pouco. São percursos mais longos, mais exigentes, né? A chance de errar é muito maior, porque a gente não está habituado, não está habituado ao dia a dia, né? De estar ali na prova, e as chances de erro, elas se multiplicam. Então, a gente percebe, né, quando a gente se afasta um tempo do mapa, do terreno, a gente volta e a gente tem uma certa dificuldade. Como é que eu errei isso aqui, né? Uma coisa tão simples, mas porque a gente não fez uma revisão, não está mais no nosso dia a dia ali. É bastante comum acontecer isso aí com atletas, sejam novos ou mais veteranos aí. Acontecer uma falha de principiante, que a gente diz, né? Por um lapso de tempo aí descontinuou a orientação. E agora o senhor está correndo pelo Cosme. Né? Já tem Desde o ano passado. Desde o ano passado aqui em Santa Maria, participando do clube de orientação. É isso aí. Da minha parte, agradeço aí, Coronel, a participação, né? Foi muito proveitoso aí poder trocar ideias com o senhor aí e compartilhar, né? Relembrar também momentos aí que a gente viveu no esporte, experiências aí, muitos momentos ali na equipe, tanto da CDE, na equipe do Brasil, nos campeonatos civis também, onde participamos, rodamos aí lá, nós fizemos parte do COSAN lá de Santa Rosa por um bom período, então é uma grata satisfação tê-lo aqui com nós, né, compartilhando suas experiências e contando um pouquinho do que foi a sua trajetória na orientação. Muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade aí que vocês me concederam, né, e agradecer a todos que tiveram a paciência aí de assistir até o final aí também o nosso podcast aí com os comentários aí sobre a nossa trajetória. Claro que não podemos entrar em detalhes muito a fundo, porque senão nós ficaríamos dias e dias aí contando assuntos e particularidades aí dessa parte aí da minha vida que eu tenho orgulho.
Muito obrigado, Vanderlei Bortoli, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui compartilhando suas experiências. Parabéns pela carreira de atleta na orientação que conseguiste, principalmente, né, conciliando aí com a carreira de oficial do Exército. Acredito que é referência, inclusive, para jovens oficiais, né, poder se espelhar no Coronel Bortoli ali, que é possível conciliar a carreira com as competições e os treinamentos. E como um agradecimento por ter vindo aqui compartilhar, a gente entrega um regalo, né, o livro Fundamentos de Orientação, Cartografia e Navegação Terrestre. E muito obrigado e a todos também que estiveram conosco até o final e até a próxima. Obrigado.